Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Antigo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Antigo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O quarto capítulo da primeira epístola aos Tessalonicenses marca uma transição essencial na carta, onde o apóstolo Paulo passa das lembranças afetivas para instruções práticas sobre como o cristão deve viver para agradar a Deus. Com um forte apelo à santificação, Paulo aborda com clareza a necessidade de pureza na área da moralidade sexual e a importância de viver uma vida tranquila, honesta e de amor fraternal mútuo. Além disso, este capítulo se destaca como um dos textos escatológicos mais consoladores de todo o Novo Testamento, onde o apóstolo responde às dúvidas da comunidade sobre o destino dos fiéis que já haviam morrido, trazendo uma revelação gloriosa sobre a ressurreição, o arrebatamento da Igreja e a esperança inabalável do retorno de Jesus Cristo. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 Tessalonicenses 4 do livro de 1 Tessalonicenses da Bíblia. Viver para agradar a Deus. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. 2 Pois conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do Senhor Jesus. 3 A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. 4 Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. 5 Não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 6 Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. 7 Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. 8 Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. 9 Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, pois vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. 10 E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. 11 Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos. 12 A fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. A vinda do Senhor. 13 Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. 14 Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. 15 Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. 16 Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. 17 Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. 18 Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento.
A vida santificada e a bendita esperança do retorno de Cristo. O capítulo 4 de 1 Tessalonicenses é um divisor de águas nesta epístola. Paulo transita do seu desabafo pastoral e afetivo para instruções práticas e teológicas urgentes. Ele aborda duas áreas cruciais para aquela igreja: a necessidade de manter um padrão moral elevado, santidade sexual e social, em meio a uma cultura pagã corrupta, e o esclarecimento teológico sobre o destino dos cristãos que faleceram antes do retorno de Jesus, trazendo consolo e esperança escatológica. O tema central deste capítulo é: a vontade de Deus para o cristão envolve o progresso constante na santificação pessoal, no amor prático e no trabalho digno, sustentados pela gloriosa certeza da ressurreição e do arrebatamento na vinda do Senhor. Primeiro, a santificação do corpo e a pureza sexual, versículos 1 a 8. O que Paulo está ensinando? Paulo exorta os tessalonicenses a progredirem continuamente no estilo de vida que aprenderam e que já praticavam para agradar a Deus. Ele define de forma categórica que a vontade de Deus é a santificação dos crentes, traduzindo isso em mandamentos práticos. O primeiro deles é a abstinência da imoralidade sexual, porneia. Paulo instrui que cada um saiba controlar o seu próprio corpo, ou vaso, de maneira santa e honrosa, diferenciando-se dos pagãos, que são dominados por paixões e desejos desenfreados por não conhecerem a Deus. Ele adverte que o pecado sexual não é apenas uma falha pessoal, mas uma injustiça que prejudica e defrauda o irmão. O apóstolo lembra que o Senhor é vingador de tais práticas e que o chamado divino não é para a impureza, mas para a santidade. Rejeitar essas instruções, portanto, não é rejeitar um líder humano, mas ao próprio Deus, que concede o seu Espírito Santo. A lição espiritual principal. A verdadeira espiritualidade cristã exige o domínio próprio e a pureza moral do corpo, enxergando a sexualidade sob a ótica da santidade e do respeito ao próximo. Aplicações práticas. 1. Buscar o progresso diário. A santificação não é um estado estático. O cristão deve buscar crescer e melhorar cada vez mais naquilo que agrada a Deus. 2. Exercer domínio próprio. O corpo não deve ser governado pelos impulsos ou pela cultura ao redor, mas controlado de forma honrosa. 3. Zelar pelo respeito mútuo. Devemos entender que a integridade nas relações protege o próximo de ser usado ou prejudicado por egoísmo. Compreensão no Antigo Testamento. O chamado à santidade em oposição aos costumes das nações pagãs vizinhas é a base da lei dada a Israel. Em Levítico 19:2, Deus ordena: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo, um princípio que abrange o código moral, sexual e ético do povo da aliança. Segundo, amor fraterno, vida tranquila e trabalho digno, versículos 9 a 12. O que Paulo está ensinando? Sobre o amor fraternal, Filadélfia, Paulo afirma que nem precisaria escrever, pois os tessalonicenses já haviam sido diretamente ensinados por Deus a se amarem, estendendo esse afeto a todos os irmãos da província da Macedônia. Mesmo assim, ele os incentiva a crescer ainda mais nesse amor. Em seguida, Paulo apresenta orientações para o cotidiano social e profissional. Os crentes devem se esforçar para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Esse zelo pelo trabalho e pela discrição tem dois objetivos claros: fazer com que a igreja ande decentemente perante os de fora, a sociedade não cristã, e garantir que os crentes não vivam na dependência financeira de terceiros. A lição espiritual principal. O testemunho público da igreja é fortalecido quando o amor mútuo é acompanhado por uma vida profissional responsável, honesta e independente. Aplicações práticas. 1. Expandir o amor prático. O amor pela comunidade de fé deve ser cultivado ativamente, sem espaço para estagnação. 2. Buscar a paz e a discrição. O cristão deve evitar se intrometer na vida alheia, focando em suas próprias responsabilidades com tranquilidade. 3. Valorizar o trabalho manual e honesto. O trabalho diário é digno e serve para o sustento próprio e para a preservação de um bom testemunho social. Compreensão no Antigo Testamento. A sabedoria bíblica sobre o trabalho honesto e o perigo da ociosidade é um tema recorrente em Provérbios. Textos como Provérbios 10:4 lembram que as mãos preguiçosas empobrecem o homem, mas as mãos diligentes trazem riqueza, reforçando a perspectiva divina de que o trabalho é uma bênção e uma salvaguarda moral. Terceiro, a verdade sobre os que morreram em Cristo, versículos 13 a 15.
O que Paulo está ensinando? Paulo aborda uma dúvida que trazia angústia à igreja: o que aconteceria com os cristãos que falecessem antes da segunda vinda de Jesus? O apóstolo afirma que não quer que os irmãos permaneçam ignorantes quanto aos que dormem, uma metáfora teológica para a morte física dos crentes, para que eles não se entristeçam como os pagãos que não possuem esperança na vida eterna. A base da esperança cristã é estabelecida na própria história. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, temos a garantia de que Deus trará de volta, junto com Jesus, aqueles que nele morreram. Paulo assegura, fundamentado na palavra do Senhor, que os cristãos que estiverem vivos no dia da vinda do Senhor não terão nenhuma vantagem ou precedência sobre os que já faleceram. A lição espiritual principal. A morte para o cristão não é um fim trágico, mas um estado temporário de repouso, cuja resposta definitiva e vitoriosa é garantida pela ressurreição de Jesus. Aplicações práticas. 1. Enfrentar o luto com esperança. A tristeza pela perda de um irmão em Cristo é legítima, mas deve ser vivida sob o consolo da eternidade, e não pelo desespero do fim. 2. Alimentar a fé nos fatos históricos. Nossa certeza do futuro não é um pensamento positivo, mas está ancorada no fato histórico da ressurreição de Cristo. 3. Reconhecer a igualdade dos santos. Deus cuida com a mesma fidelidade tanto daqueles que já partiram quanto daqueles que viverão para ver o retorno. Compreensão no Antigo Testamento. A esperança na ressurreição dos mortos e no despertar daqueles que faleceram já brilhava nas profecias do Antigo Testamento. Daniel 12:2 declara: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno, antecipando a teologia que Paulo esclarece. 4. A ordem, o arrebatamento e o consolo mútuo, versículos 16 a 18. O que Paulo está ensinando? Paulo descreve a mecânica gloriosa do dia do retorno de Jesus de forma cronológica e triunfal. O próprio Senhor descerá dos céus mediante um brado de ordem, a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. O primeiro grande evento será a ressurreição dos mortos em Cristo. Logo em seguida, os cristãos que estiverem vivos serão arrebatados, reunidos e elevados de forma repentina, juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. O resultado final e eterno dessa união é resumido na promessa: e assim estaremos com o Senhor para sempre. O apóstolo conclui o capítulo ordenando que a comunidade utilize essas verdades teológicas como uma ferramenta prática de pastoreio mútuo. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. A lição espiritual principal. A vinda de Jesus será um evento visível, audível e vitorioso que unirá toda a igreja, vivos e ressuscitados, em comunhão eterna com o Senhor. Aplicações práticas. 1. Aguardar o triunfo final. O cristão deve viver ciente de que a história caminha para um desfecho glorioso sob a intervenção direta de Cristo. 2. Buscar o consolo na palavra. Diante das perdas, do medo do futuro ou das dores do presente, a doutrina do retorno deve ser o nosso bálsamo. 3. Pastorear os irmãos. Temos a responsabilidade de lembrar uns aos outros sobre a promessa da eternidade, fortalecendo quem está fraco ou desanimado. Compreensão no Antigo Testamento. O soar da trombeta, associado à manifestação e ao julgamento de Deus, ecoa fortemente as teofanias do Antigo Testamento, como no Sinai, Êxodo 19:16, e nas profecias sobre o dia do Senhor em Joel 2:1, toquem a trombeta em Sião, onde a buzina de chifre de carneiro, shofar, anunciava a convocação solene e a presença do Rei soberano. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, a vontade de Deus é a nossa santificação, o que exige pureza sexual, domínio do próprio corpo e respeito aos irmãos. Segundo, o amor cristão deve progredir e se refletir em uma vida tranquila, discreta e focada no trabalho honesto e independente. Terceiro, a morte física do crente é descrita como um sono temporário, sustentado pela certeza de que a ressurreição de Jesus garante o destino dos fiéis. Quarto, na vinda do Senhor, os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para estar com Ele para sempre, servindo de consolo mútuo para a Igreja. Reflexão espiritual final. 1 Tessalonicenses 4 une perfeitamente os nossos pés no chão com os nossos olhos no céu. Paulo nos mostra que a expectativa pela vinda de Jesus não deve nos transformar em alienados ou ociosos. Pelo contrário, a certeza da eternidade deve produzir em nós o desejo de viver com a máxima integridade no presente.
A santidade no uso do corpo, a dedicação ao trabalho diário e o amor sincero pela comunidade de fé são a maneira correta de aguardar o Rei. O Evangelho limpa a nossa conduta ética na terra enquanto cura o nosso medo da morte. Não precisamos encarar o túmulo com o desespero daqueles que acham que a história termina no pó. A trombeta ecoará, os mortos em Cristo se levantarão e nós seremos unidos a Ele nos ares. Que essa bendita esperança guarde a nossa mente contra as impurezas do mundo moderno e encha o nosso coração de um consolo profundo, sabendo que o nosso destino final é estar com o Senhor para sempre. Vou te explicar 1 Tessalonicenses 4 de forma simples e bem prática, destacando a mensagem principal e dividindo o texto em partes para mostrar as conexões com o Antigo Testamento. Tema central: a excelência da vida diária do cristão, expressa na pureza moral, na ética do trabalho e no amor comunitário, e a esperança gloriosa da ressurreição e do arrebatamento na vinda do Senhor. Primeira parte: a vontade de Deus e a pureza sexual, versículos 1-8. Versos 1-3. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Significado: Paulo lembra os Tessalonicenses de que a conversão a Cristo exige uma mudança radical no estilo de vida. Ele define a vontade de Deus de forma muito direta. A santificação, que começa necessariamente pelo afastamento completo da imoralidade sexual, no grego, porneia, que engloba qualquer relação sexual fora do casamento monogâmico e heterossexual. Versos 4-5. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa. Significado: viver como cristão em uma cultura pagã e altamente erotizada exige domínio próprio. O corpo não deve ser governado por impulsos e desejos desenfreados. Quem não conhece a Deus é escravo de suas paixões, mas quem conhece o Senhor trata o próprio corpo e o do cônjuge com honra e dignidade. Versos 6-8. Ninguém prejudique seu irmão nem dele se aproveite. Deus não nos chamou para a impureza. Significado: a imoralidade sexual não é um pecado sem vítimas. Paulo explica que os pecados sexuais, como o adultério, fraudam, traem e prejudicam o próximo, destruindo famílias e quebrando a confiança. Rejeitar o padrão bíblico de pureza não é rejeitar uma opinião humana ou uma regra pastoral datada, mas rejeitar o próprio Deus, que habita no crente por meio do Espírito Santo. Ligação com o Antigo Testamento. Toda a teologia de santidade e pureza moral de Paulo está fundamentada no Código de Santidade do livro de Levítico. O chamado bíblico clássico "Sejam santos, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo", Levítico 19:2, é o eco por trás do verso 7. Além disso, o veto contra a exploração e o adultério reflete diretamente os 10 mandamentos: não adulterarás e não cobiçarás a mulher do teu próximo, Êxodo 20:14-17. Segunda parte: amor fraterno e a ética do trabalho, versículos 9-12. Versos 9 e 10. Vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. Significado: a igreja de Tessalônica já era famosa por sua generosidade e carinho com os cristãos de toda a região da Macedônia. Paulo reconhece isso, mas os incentiva a não se acomodarem. O amor cristão deve crescer e se aprofundar continuamente, sem teto ou limite. Versos 11 e 12. Esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. Significado: alguns membros daquela igreja, empolgados com a iminente volta de Jesus, haviam parado de trabalhar e se tornado dependentes do dinheiro dos outros, gastando tempo com fofocas e intromissões. Paulo corrige essa postura com 3 ordens de ordem prática: buscar uma vida calma e discreta, focar nos próprios deveres e trabalhar para garantir o sustento. O trabalho honesto preserva a dignidade do crente diante da sociedade não cristã, os de fora, e evita o peso da dependência financeira. Ligação com o Antigo Testamento. A valorização do trabalho manual e a busca por uma vida tranquila e honesta vem da tradição de sabedoria de Israel. O livro de Provérbios condena severamente a preguiça e a dependência que ela gera, elogiando o trabalhador diligente. O que trabalha com mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Provérbios 10:4. Deus instituiu o trabalho antes mesmo da queda do homem no Éden, Gênesis 2:15, como algo digno e bom. Terceira parte: a esperança dos mortos em Cristo, versículos 13 e 15. Verso 13.
Versículo-chave: Não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Significado: os tessalonicenses sofriam pela morte de parentes e amigos na fé. Eles temiam que os cristãos que falecessem antes do retorno de Cristo perdessem as glórias da sua vinda. Paulo usa a metáfora dormem para se referir à morte física do crente, indicando que ela é temporária. O apóstolo não proíbe o luto ou a tristeza da saudade, mas afirma que a tristeza cristã é totalmente diferente do desespero dos pagãos, pois é blindada pela certeza da eternidade. Versos 14 e 15. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará os que nele dormiram. Significado: o fundamento de toda a nossa esperança é o fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo. Se a cabeça, Cristo, ressuscitou, o corpo, a Igreja, também ressuscitará. Paulo garante, por revelação divina direta, palavra do Senhor, que os cristãos vivos no dia da parousia, vinda de Cristo, não terão qualquer vantagem ou preferência sobre os que já morreram. Quarta parte: o arrebatamento e o triunfo final, versículos 16 e 18. Verso 16. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá. Significado: a segunda vinda de Jesus não será um evento secreto, invisível ou puramente espiritual. Será um acontecimento glorioso, audível e público, marcado por um brado de comando militar, a voz do arcanjo e o toque da trombeta divina. O próprio Jesus descerá fisicamente, e o primeiro grande milagre desse dia será a ressurreição dos corpos dos crentes falecidos. Verso 17. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Significado: logo após a ressurreição dos mortos, os cristãos que estiverem vivos serão transformados e arrebatados, tirados da terra repentinamente por uma força divina, do grego arpazo, juntamente com os ressurretos para encontrar o Senhor nos ares. A partir desse momento, a comunhão com Deus será perfeita, inseparável e eterna. Verso 18. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. Significado: a escatologia, o estudo do fim dos tempos, na Bíblia não serve para criar gráficos proféticos complicados, debates agressivos ou medo, mas para produzir consolo profundo, esperança comunitária e paz para corações enlutados. Ligação com o Antigo Testamento. O cenário do retorno do Senhor usa símbolos bíblicos clássicos das grandes teofanias, manifestações de Deus, no Antigo Testamento. O som da trombeta e as nuvens remetem à descida de Deus sobre o Monte Sinai em Êxodo 19:16, onde houve um forte som de trombeta que fez o povo tremer. A imagem de um julgamento e resgate vindo sobre as nuvens do céu conecta-se diretamente com a profecia messiânica de Daniel 7:13, onde o Filho do Homem vem com as nuvens do céu para receber o seu reino eterno. Resumo geral: sobre a moralidade e o caráter. Uma vontade absoluta de Deus para o cristão é a santificação diária, o que exige a rejeição total da imoralidade sexual e o controle honroso do próprio corpo. 2. O pecado sexual quebra a ética do amor ao próximo, lesando e fraudando os direitos e os sentimentos de outras pessoas. Sobre a cidadania e o cotidiano. O amor fraternal deve ser dinâmico e progressivo. Nunca devemos achar que já amamos o suficiente. 2. A melhor forma de testemunhar para a sociedade é focar nas próprias obrigações, buscar uma vida pacífica e trabalhar honestamente para suprir as próprias necessidades sem ser um peso para os outros. Sobre o futuro e a eternidade. A morte física de um cristão é comparada a um sono temporário. O luto da Igreja é vivido com dor, mas sempre sustentado pela esperança real da ressurreição. 2. Na vinda de Jesus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Em seguida, os vivos serão arrebatados para um encontro definitivo e eterno com o Senhor. Mensagem central: a santidade prática no corpo, o amor ativo na comunidade e o trabalho diligente no dia a dia são o estilo de vida correto para quem aguarda a volta visível e triunfante de Jesus Cristo. Aplicação prática hoje. Primeira: proteja sua pureza moral na era digital. Não alimente olhares demorados em conteúdos sensuais na internet, pornografia ou conversas privadas flertantes que quebram o respeito ao seu casamento ou ao casamento alheio. Lembre-se, controlar o próprio corpo de forma santa é honrar o Espírito Santo que habita em você. Segunda, não confunda espiritualidade com irresponsabilidade financeira.
Se você passa o dia debatendo teologia nas redes sociais, mas não limpa a própria casa, não estuda para suas provas ou vive encostado no dinheiro dos seus pais ou de amigos por pura preguiça, você está desobedecendo a Bíblia. Trabalhe duro para ser independente e abençoar outros. Terceira, fuja da agitação e da intromissão. Em uma cultura de polêmicas constantes e cancelamentos, faça o esforço consciente de ter uma vida tranquila e cuidar dos seus próprios negócios. Evite espalhar boatos, fofocas de trabalho ou se meter em problemas que não dizem respeito a você. Quarta, viva o luto com a esperança da ressurreição. Se você perdeu um familiar ou amigo querido que servia a Deus, chore a saudade e sinta a dor da perda. Mas não se desespere como aqueles que acham que a sepultura é o fim de tudo. O adeus do crente é, na verdade, um até breve. Quinta, console os que sofrem com a promessa da volta de Jesus. Quando visitar alguém de luto, doente ou desanimado com as injustiças deste mundo, lembre essa pessoa de que a nossa história não termina em um hospital ou cemitério. Jesus vai voltar, os corpos serão transformados e nós viveremos para sempre livres da dor e da morte. Firme a sua mente nessa promessa. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito, para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir, nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!